Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nosso objetivo é trazer as reflexões e ensinamentos do Mestre Jesus, conectando com estudos científicos do nosso mundo moderno. Para nós iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de aprendermos e estudarmos juntos. Que a Tua luz, o Teu amparo e os Teus bons mensageiros possam nos guiar e orientar em cada passo. Que assim seja. Muito bem, e hoje, para nós iniciarmos a nossa reflexão, o primeiro texto é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas disse-lhe Deus: insensato, nessa noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Que pedes? Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhe cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Que assim seja. Puxão de orelha para a gente refletir hoje. Olha só esse texto que lindo. Insensatos somos nós quando nos entregamos somente às reclamações, demandas, esforços e lutas para o mundo, para as coisas passageiras deste mundo. Neste trecho, Emmanuel nos faz refletir quão insensatos nós somos se nós não paramos para analisar de fato os benefícios e os valores do que pedimos. Quantas e quantas vezes somos nós representados neste texto, exigindo e demandando sem termos de fato feito por onde? Sejamos nós os revoltados, os egoístas, os vaidosos, os orgulhosos, os preguiçosos, ociosos, né? E assim por diante. Eu sei que ninguém aqui ainda está na perfeição, então nós já compreendemos que temos momentos de fraquezas em que deixamos a nossa energia e vibração se alinhar com essas energias mais baixas. A grande questão é, nós temos consciência e estamos prontos para assumir quando isso acontece e agir para mudar? Pelo menos temos feito o esforço consciente de melhoria para crescermos e sermos melhor, caindo cada vez menos nessas armadilhas que nos fazem, perder o nosso tempo e a oportunidade preciosa aqui na Terra. Essa reflexão, ela é muito importante porque é o que nos faz crescer. Como disse Emmanuel, pode acontecer de simplesmente Jesus, Deus, os bons mentores, terem a nossa companhia nessa noite. Nós deixarmos e abandonarmos o corpo físico. Se isso acontecesse com você, se isso acontecesse comigo hoje, essa noite, a próxima noite que vier,
se nós deixarmos o corpo físico, o que nós levamos dos nossos esforços? O que nós pedimos para ter? O que nos esforçamos para conquistar que de fato vai ter valor para a vida eterna, para a vida que continua e não se acaba? Ou será que nós estamos colocando os nossos esforços todos só nas coisas que são passageiras do mundo? Reflexão importante, né? Muito importante, para ser feita com recorrência. E só para ficar muito claro, nós já refletimos isso outras vezes. Isso de forma alguma quer dizer que nós não devamos viver o mundo. Nós estamos aqui, fazemos parte deste mundo de provas e expiações e devemos vivenciar as coisas aqui sim, tá? Estamos sujeitos às quedas, aos prazeres, às experiências, tudo que faz parte deste mundo ainda transitório, denso da matéria de provas e expiações. Mas a questão é vivenciar o mundo sem ser do mundo, reconhecendo-se, se entendendo como uma alma, um ser eterno, filho de Deus, que ainda vai atingir patamares de angelitude um dia e que está aqui com uma oportunidade ímpar de crescer e aprender com cada lance de alegria, de tristeza, fácil, difícil, alegre, triste, que pode nos fazer crescer e aprender com eles. E aí nós temos a nossa reflexão e a nossa resposta para sabermos o que pedimos de fato, se tem esse valor. E dentro deste contexto, nós vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 21, o carneiro revoltado. Certo carneiro muito inteligente, mas indisciplinado, reparou os benefícios que a lã espalhava em toda parte, e desde então julgou-se melhor que os outros seres da criação, passando a revoltar-se contra a tosquia. Se era tão precioso, pensava, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? Experimentava intenso frio de tempos em tempos, e despreocupado das ricas rações que recebia no redil, detinha-se apenas no exame dos prejuízos que supunha sofrer. Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador exclamando, meu Pai, não estou satisfeito com minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade. O que desejas que eu faça? Vaidosamente o carneiro respondeu, quero que a minha lã seja de ouro. A rogativa foi satisfeita. Contudo, assim que o orgulhoso ovino se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no sem piedade, arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o em chagas. O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo e implorou, meu pai, muda-me novamente, não posso exibir lã dourada, encontraria sempre salteadores sem compaixão. O sábio dos sábios perguntou, que queres que eu faça? O animal, tocado pela mania de grandeza, suplicou, quero que a minha lã seja lavrada em porcelana primorosa. Assim foi feito. Entretanto, logo que tornou ao vale, apareceu no céu uma enorme ventania que lhe quebrou todos os fios, dilacerando-lhe a carne. Regressou aflito ao Todo Misericordioso e queixou-se. Pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento, estou exausto. Disse-lhe o Senhor, que desejas que eu faça? A fim de não provocar os ladrões, nem ferir-me com porcelana quebrada, quero que a minha lã seja feita de mel. O Criador satisfez o pedido. Todavia, logo que o pobre se achou no redil, bandos de moscas asquerosas cobriram-no cheio, e por mais corresse campo afora, não evitou que elas lhe sugassem os fios adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e implorou, Pai, modifica-me. As moscas deixaram-me em sangue. O Senhor indagou de novo com inexaurível paciência. Que queres que eu faça? Dessa vez, o carneiro pensou mais tempo e considerou. Suponho que seria mais feliz se tivesse minha lã semelhante às folhas de alface. O Todo-Poderoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade e o carneiro voltou à planície, na caprichosa alegria de parecer diferente. No entanto, quando alguns cavalos lhe puseram os olhos, não conseguiu melhor sorte. Os equinos prenderam-no com os dentes
e depois de lhe comerem a lã, abocanharam-lhe o corpo. O carneiro correu na direção do juiz supremo, gotejando o sangue das chagas profundas, e em lágrimas gemeu humilde: meu pai, não suporto mais. Como soluçasse longamente o todo-compassivo, vendo que ele se arrependera, com sinceridade observou: reanima-te, meu filho. Que pedes agora? O infeliz replicou em pranto: pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Não pretendo a superioridade sobre os meus irmãos. Hoje sei que os meus tosqueadores de outro tempo são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram de comer e beber carinhosamente. Quero ser simples e útil, qual me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou-o com ternura e falou: volta e segue o teu caminho em paz. Compreendeste, enfim, que os meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete, e se pretendes receber, aprende a dar. Então, o carneiro envergonhado, mas satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros, e daí por diante foi muito feliz. Que assim seja. Que história linda, né? E nós, quantas vezes somos esse carneiro ranzinza que só reclama, né? Que sabe ter rancor, reclamações para os desígnios que a vida nos traz. Toda essa história, tudo que o pai ofereceu para este carneiro, foi tudo que ele pediu, né? Por isso o nosso texto lá do Evangelho: o que pedes? Né? O que o carneiro pediu, ele conseguiu. A questão é que o carneiro não sabia de fato o que era bom para ele a médio e longo prazo para a vida eterna. Ele não entendia. E aí Deus concedeu a ele muitos dos pedidos dele para que ele observasse e aprendesse. Ele poderia ter observado o lado bom do que ele tinha, mesmo tendo que ser tosqueado e cortado, oferecendo sua lã, onde ele tinha carinho, comida, água, cuidadores, pasto. E era mais um como seus irmãos, trabalhando para fazer o que deve ser feito. Em troca, ele oferecia lã. Mas não. Esse carneiro, como nós fazemos muitas vezes, olhou somente para o que faltava, para o que ele achava injusto. Só eu que tenho que dar e ajudar o mundo. Só eu ofereço, só eu pago, só eu contribuo. E não olhou para tudo que ele já tinha e que recebia. E aí começou a pedir mudanças e mudanças. E o que veio, em cada mudança que Deus ofereceu para ele, a dor veio acompanhada. Ele sangrou, sofreu e viu que todos aqueles pelos dourados de porcelana, de alface de mel, traziam consigo lados negativos que geraram dor e sofrimento a ele. E aí, no final, ele observa tudo. Não conseguiu aprender pelo amor e pela reflexão lá no início, mas com a professora dor ele aprendeu. Depois de muito sofrer, ele viu tanto que ele tinha desperdiçado e o tanto que ele já recebia. E aí ele pediu a Deus: eu quero ser simples como os outros, Pai. Agora estou mais sábio e posso ser feliz com o que eu tinha. Me concede a graça de ser o que tu desejas, porque os planos de Deus são perfeitos e nada acontece por acaso. Nós é que temos que fazer a nossa parte e aprender a observar os diferentes lados e ângulos de cada situação do dia. Portanto, ser o carneiro reclamão não resolve. A gente tem que mudar algo, vamos agir, fazer nossa parte, pedir ajuda, mas entender que nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sempre nos dá o que precisamos. Isso pode muitas vezes não condizer com o que queremos e desejamos. Vivamos o mundo sem ser do mundo. E dentro deste contexto, analisando a revolta do carneiro e as dores que ele sofreu, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: alta expressão de raiva está associada à redução da resposta ao despertar do cortisol e queixas de saúde em adultos jovens saudáveis.
Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Spanish Journal of Psychology, quer dizer Revista Espanhola de Psicologia, pelos autores Ángel Romero Martínez e Luiz Moya Albiol. Muito bem. Esse artigo científico é bem interessante porque ele pegou que nós já sabemos, a literatura já nos traz científica, né, que a raiva, né, o rancor, a revolta, ela traz malefícios para a saúde, para o nosso corpo, né? Esse sentimento e pensamento conturbado que muda a nossa vibração de positiva para negativa, traz uma visão deturpada, ruim do mundo e de nós mesmos e, com o tempo, se manifesta no corpo, trazendo doenças, problemas tanto psicológicos, mentais, quanto de saúde física mesmo, né? E aí esse estudo mostrou que 156 jovens, divididos entre dois grupos, com alto nível de raiva e nível menor de raiva, foram comparados ao dormir. Tá? E aí o que eles observaram? Que os estímulos de raiva, quando aconteciam, geravam no grupo que tem alto nível de raiva muito mais infelicidade, queda da qualidade de vida e aumentavam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Então, aqueles que têm alto nível de raiva produzem substâncias mentais e físicas do corpo, hormonais, que prejudicam a saúde e a qualidade de vida. Quem tem mais raiva, mais rancor e mais revolta, prejudica a si mesmo. É aquela coisa, a raiva é uma brasa que seguramos para tentar jogar em alguém, mas ela queima muito mais e primeiro a nós mesmos que estamos segurando, né? Então, a raiva prejudica em todos os aspectos. Então, que nós possamos ser menos revoltados, menos raivosos, treinando, porque sei que todos nós, eu tenho momentos de muita dificuldade de aceitação de certas situações, onde fico chateado, triste, raiva em alguns níveis, mas a questão é o treino para controlar. Nós vamos nos esforçar para lidar melhor com essas situações, fazendo com que elas sejam cada vez mais amenas e passem rápido, né? A gente reconhecer em nós esses sentimentos e trabalhá-los com respiração, meditação, reflexões, entendimento do lado bom, como é ensinado no Evangelho, tá bom? Muito bem, gratidão, mais uma vez vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai de amor, obrigado por esse texto lindo que nos guia e ilumina, que os bons anjos e mentores possam nos inspirar e que recebam as graças de mais alto. Abençoe enormemente os que mais sofrem nesse mundo, encarnados e desencarnados. Ilumina ao nosso redor para que sejamos luz aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.